Fala, meu querido! Seja muito bem-vindo. Aqui quem vos fala é o professor Flávio Rolim, professor de Direito Processual Penal. Hoje a gente aqui do AlphaCon está começando um projeto bem bacana, bem legal, é o projeto Começando do Zero 2021. E antes da gente efetivamente entrar na nossa disciplina, que o nosso caso vai ser especificamente Direito Processual Penal, eu quero te explicar um pouquinho a perspectiva desse evento, a perspectiva desse projeto aqui no Alpha Concurso. Ô Flávio, qual é a ideia, então, desse nosso projeto? Pessoal, a equipe AlphaCon, o pedagógico do AlphaCon, muitas vezes percebia ou percebe, na verdade, que temos muitos alunos que estão iniciando o estudo para concurso. Pô, Flávio, eu estou começando agora. Então a gente está desenvolvendo, está bolando esse projeto, justamente no sentido de dar uma vertente inicial aí. Por isso esse nome, né? Começando do Zero 2021. Então a ideia desse projeto é efetivamente iniciar você no estudo do direito processual penal. Então a gente inicia aqui, as tratativas elas são bem básicas, iniciais, mas com certeza suficientes para você iniciar a sua preparação para concurso público, suficientes para você ir lá na prova e já conseguir resolver, e já conseguir acertar as questões. Tudo bem? Vamos começar? Então vem comigo aqui, Diegão, a gente vai usar o quadro, eventualmente a gente vai usar a lousa eletrônica, mas o projeto é o Começando do Zero 2021. Vamos nessa, que o negócio aqui não é brincadeira. A gente vai tratar, pessoal, a nossa disciplina aqui é justamente o direito processual penal, tá? Então, Flávio, eu estou fazendo concurso para carreira policial, eu estou fazendo concurso aí para analistas de tribunal. Então, com certeza, você vai se deparar com essa disciplina aqui mais cedo ou mais tarde, tá? Se você tiver alguma dúvida, se você eventualmente quiser entrar em contato com o professor, segue aqui o Instagram, tá? Então entra lá no Instagram, eu tenho o maior cuidado com as dúvidas enviadas via Instagram, delegado Flávio Rolim. Então sempre estou postando lá conteúdo, sempre estou postando posicionamentos aí doutrinários, jurisprudenciais, que eventualmente aí são lançados, que eventualmente são alterados no decorrer do ano. Então é interessante que você acompanhe essas alterações e eventualmente tire suas dúvidas lá pelo nosso Instagram, @delegado Flávio Rolim. E aí a gente pergunta, né? Pô, você tá pensando assim, pô, a gente vai começar um estudo inicial aí, de onde é que efetivamente a gente começa? Hoje, pessoal, iremos tratar especificamente do tema inquérito policial. Tá? Iremos tratar do tema inquérito policial. Como eu disse, em linhas gerais. Antes da gente efetivamente entrar no tema inquérito policial e antes de efetivamente conceituarmos, tratarmos das características desse procedimento, eu quero te mostrar que o inquérito policial ele pertence a um gênero um pouco maior, que é a denominada investigação preliminar. E antes de falarmos da investigação preliminar especificamente, eu quero te apresentar um conceito, né, te apresentar aí uma terminologia que é a persecução penal. E aí você entende o que é persecução penal e aí eu posso dividir e te mostrar o que é uma investigação preliminar e aí então eu posso alocar especificamente, eu posso te mostrar onde está efetivamente o estudo do inquérito policial. Então vamos fazer isso? Pessoal, olha só, quando a gente analisa, né, o estudo do direito penal, nós observamos que o Estado ele é responsável por aplicar as normas a um caso concreto que configura-se como crime. Então, olha o que acontece. O Estado, na verdade, pessoal, ele assume um dever, em determinado momento histórico, o Estado assume o dever de reprimir, e esse dever punitivo, né, esse dever de punição, hoje ele é quase que exclusivamente do Estado, temos pouquíssimas exceções nas nossas legislações, mas é o Estado o detentor de poder punitivo, ou seja, de aplicar a lei, de aplicar a sanção diante de um caso concreto que, na verdade, vai ser uma infração penal. Então, configurando-se aí uma infração penal,
Lembrando que essa infração penal é gênero, tá? Essa infração penal ela pode ser tanto classificada como um crime, como ela pode ser classificada como uma contravenção penal. Ótimo, Flávio, entendi. Então, o Estado é detentor do poder punitivo, de modo que, quando, no caso concreto, há a ocorrência de uma infração penal, que pode ser um crime, que pode ser uma contravenção penal, ele, Estado, é o responsável por exercer esse poder punitivo. Ótimo, essa é a primeira informação que eu preciso que você tenha. Beleza, Flávio. Esse caminho que o Estado traça desde a descoberta do delito até o momento do eventual sancionamento, ou seja, até o momento da eventual aplicação de uma pena por meio de uma sentença condenatória, é denominado de persecução penal. Então aí eu te apresento esse tema denominado de persecução penal. Ô Flávio, o que é então uma persecução penal ou o que é a persecução penal? É uma atividade estatal no sentido de constatar, O que mais, Flávio? Investigar, processar e eventualmente, claro, por que eventualmente? Porque você pode ter uma sentença tanto condenatória como uma sentença absolutória. E eventualmente punir e consequentemente reprimir a prática de infrações de natureza penal. A prática de infrações de natureza penal. Então, aqui eu busco sistematizar essa ideia de persecução penal. Então, é uma atividade estatal consistente em aplicar a lei ao caso concreto diante da prática de uma infração penal que pode ser tanto um crime como uma contravenção penal. Essa atividade persecutória do Estado, ela consiste em constatar a prática da infração, investigá-la, processá-la e, eventualmente, puni-la quando diante de uma sentença de caráter condenatório. E eu ressalto isso porque você sabe que, eventualmente, pode ocorrer a constatação, a investigação, o processamento, mas, ao fim do processo, ser prolatada uma sentença de caráter não condenatório, mas, na verdade, uma sentença absolutória, uma sentença que absolve o réu e não o condena. Tudo bem até aqui? Acredito que sim. E aí a gente segue essa análise observando o seguinte. Como disse a vocês, essa atividade persecutória, ela tem todas aquelas fases ou todos aqueles objetivos. Ocorre que essa persecução penal, basicamente, ela é dividida em duas partes. Uma preliminar, investigativa, e outra processual. Então, a persecução penal, ela também pode ser analisada sob a perspectiva de ser composta por duas fases. Uma fase investigativa, também chamada de preliminar, investigativa, ou também chamada de preliminar, e uma segunda fase, que é denominada de fase processual. Ah, Flávio, entendi. Então, essa fase investigativa, essa fase preliminar, ela pode ser desempenhada, ela pode ser desenvolvida de diversas formas. Como assim, Flávio? Você pode aqui desenvolver essa investigação preliminar por meio, por exemplo, de uma comissão parlamentar de inquérito. Ou seja, a CPI ela é detentora de poderes investigativos. Ah, Flávio, mas eu estudo a CPI lá dentro do direito constitucional. É isso mesmo. Você pode ter uma fase investigativa preliminar por meio de um processo administrativo disciplinar, por meio de um PAD. Ah, Flávio, pode? Pode. Uma investigação preliminar feita por meio de um PAD. Não tem problema. Você pode ter uma investigação preliminar sendo desempenhada, por exemplo, por um procedimento apuratório, num procedimento investigativo criminal, o chamado PIC.
O PIC, pessoal, é um procedimento investigativo que ele é desempenhado no âmbito da própria estrutura dos órgãos ministeriais, dentro da própria estrutura do Ministério Público, o PIC. E você também pode ter essa investigação preliminar sendo desempenhada por meio de um inquérito policial. Então, olha só esse raciocínio que talvez você ainda não tenha feito. A investigação preliminar é uma fase da persecução penal que pode ser desenvolvida por diversos instrumentos, dentre os quais um deles é o inquérito policial. Então veja que, por essa razão, lá na frente eu vou te mostrar, eu vou te falar, que o inquérito policial, eventualmente, ele pode ser dispensado. Flávio, por que eventualmente ele pode ser dispensado? Porque existem outras maneiras de se proceder a essa investigação preliminar. Por isso que eventualmente você o dispensa, porque você pode reunir elementos mínimos, você pode proceder a essa fase investigativa por meio de outros instrumentos apuratórios que não especificamente o inquérito policial. Ô Flávio, beleza, passada essa fase investigativa, essa fase preliminar, nós entramos então numa segunda fase da persecução, que é a fase processual. Nessa fase processual, a gente não vai fazer isso nesse encontro, a gente não vai fazer isso nessa aula, mas o que vai ser estudado aqui, Diegão? Diegão é o nosso monitor aqui que nos acompanha, inclusive estuda para concurso e está afiado sempre. Nessa segunda fase aqui, o que a gente vai ter? E a dona Sheila, que nos acompanha, que está aqui também, que se eu não falar o nome dela, depois ela me dá uma surra ali e não me dá mais cafezinho. A ação penal, a segunda fase aqui. Então essa segunda fase é uma fase processual. Então a gente estuda isso aqui depois. Agora a gente está aqui na investigação preliminar e especificamente dentro da investigação preliminar a gente vai analisar aqui o conceito, as características do inquérito policial. Beleza? Diegão, só para a gente organizar, vem comigo aqui, ó. Então a gente coloca isso aqui como tópico 1, tá? Para ficar bem organizado aí o seu material. E a gente chama isso aqui de introdução. E a gente chama, a partir de agora, esse tópico aqui de tópico 2. Momento em que a gente vai realizar o conceito de inquérito policial. Tá? Então a gente abandona essa ideia toda de persecução, né? Então eu preciso que você entenda que a persecução ela é dividida em duas fases, uma fase investigativa preliminar e uma fase processual. Só que essa investigação preliminar pode ser efetivada de diversas formas. Então a gente está dentro de uma das formas de investigação preliminar, que é o inquérito policial. E a partir de agora, a gente começa a analisar o conceito de inquérito policial. Beleza? Ótimo. Pessoal, observe que essa persecução penal ela é dividida em duas fases. Uma processual e outra não processual. Ou seja, se há uma divisão e uma é processual, é porque a outra, Diego, não é processual. Você concorda comigo? E se isso não é processo, isso é o quê? Um procedimento. Ótimo, Diegão já matou. Então a primeira característica, na verdade, o primeiro elemento integrante do inquérito policial, do conceito de inquérito policial, é que inquérito não é processo. E é meio lógico eu falar isso, mas é bom que você tenha isso claro, que o inquérito ele não é um processo. Porque o processo ele é estruturado sobre princípios próprios, sobre características próprias. Então você vai ver que o processo ele tem que se desempenhar sob o contraditório. Que o processo ele tem que se desempenhar sob o manto da ampla defesa. Que o processo ele deve observar o devido processo legal, definido inclusive constitucionalmente. Ah, Flávio, ótimo, então a gente fala disso depois, mas se não é processo, é um procedimento. Então o inquérito policial é um procedimento. E eu quero que você entenda e não decore. Ah, Flávio, porque se você tem uma fase processual, a fase que não é processual é uma fase procedimental. O processo, ele se desenvolve, a ação, ela se desenvolve perante uma autoridade jurisdicional. Por isso, aqui nós estamos falando de um processo que se desenvolve perante o juiz, que é dotado de exercício de jurisdição.
Ou seja, aqui nós temos um processo judicial. E aqui não, nós temos um procedimento administrativo. Ele é um procedimento administrativo. Um procedimento administrativo, como disse, anterior à ação penal, por isso é um procedimento administrativo preliminar. Procedimento administrativo preliminar. E, além disso, é um procedimento administrativo preliminar investigativo. Procedimento administrativo preliminar investigativo. Então, essa aí é a primeira parte, né, de um conceito que eu não quero que você decore, mas eu quero que você aprenda a estruturá-lo junto comigo. Então, Flávio, eu estou falando de um conceito de inquérito e você já me disse que é um procedimento preliminar investigativo. Sabe como é que eu chamo isso aqui, Diego, para lembrar? Procedimento API. Procedimento administrativo preliminar e investigativo, que possui, logicamente, uma finalidade. E aí você está pensando assim, Flávio, qual é a ideia do inquérito policial? Qual é a finalidade do inquérito policial? Quando a gente fala de finalidade, a gente tem duas vertentes. Uma vertente um pouco mais tradicional na doutrina e uma vertente que hoje ela passa pelo que a gente chama de filtro constitucional. Como assim o filtro constitucional? Se você não sabe, pessoal, o Código de Processo Penal ele é bem anterior à Constituição. Ou seja, a Constituição brasileira de 1988, ela inaugura uma nova ordem jurídica, um novo complexo de leis no Estado brasileiro, né? Então, qual é a ideia da Constituição da República? Várias, por exemplo, a promoção dos direitos humanos, a proteção da dignidade da pessoa humana, e todos esses mandamentos genéricos, eles passam a ser tidos como uma lente para a leitura dos outros diplomas constitucionais. A isso a gente chama filtragem constitucional, como meus óculos aqui. Ó. Imagine que eu enxergo de uma forma, sem eles, e eu coloco os óculos da Constituição, que aí a partir de agora eu passo a ler os mandamentos legais com filtro, que é justamente a Constituição. Ou seja, as leis elas não podem contrariar os mandamentos genéricos da Constituição. Então a gente tem uma finalidade tradicional do inquérito, e temos aí uma finalidade constitucional, uma leitura constitucional dessa finalidade. Beleza? Flávio, então qual é a finalidade aí ordinária, a finalidade comum do inquérito policial? É reunir, Diego, o que a gente chama de justa causa. Reunir a justa causa para o exercício da ação penal. Então, observe que a ideia do inquérito policial é reunir essa justa causa. Você está pensando, Flávio, o que é, pelo amor de Deus, essa justa causa? É, pessoal, demonstrar que existem indícios de autoria e prova da materialidade do crime. Indícios de autoria e prova da materialidade da prática de uma infração penal, que está ali atrás. Ó, vem cá, Diego. Lembra que eu te falei, ó, que o dever do Estado é aplicar a lei ao caso concreto, diante da prática de uma infração penal, que pode ser crime ou uma contravenção penal? Agora o que eu estou te falando é que a ideia do inquérito policial é reunir um arcabouço informacional, um complexo, um conjunto de informações que buscam fundamentar de forma devida o exercício da fase posterior, que é a fase processual. Ou seja, reunir indícios de autoria e prova da materialidade do delito para que o titular dessa ação penal, que daqui a pouco eu vou te falar quem é, que o titular dessa ação penal possa desenvolvê-la de forma regular. É essa a ideia. Porque senão, pessoal, veja que o processo em si, ele é um meio desgastante para o réu. Senão todo mundo ia ser processado, não haveria essa investigação preliminar.
né? E aí você iria despender, você iria gastar recursos, você iria gastar pessoas, você iria desgastar os réus, que muitas vezes seriam processados sem um complexo mínimo, sem um mínimo de informações. E em uma vertente constitucional, então se alguém te perguntar qual é a ideia do inquérito policial, é reunir informações mínimas para que o titular da ação penal possa desenvolvê-la e desenvolvê-la de forma regular. Beleza, Flávio. Então, qual é uma segunda finalidade do inquérito policial? E aqui uma roupagem muito mais constitucional, tá? Uma ideia muito mais constitucional, uma leitura constitucional. E aqui a ideia é evitar que as pessoas fossem processadas indevidamente. Então olha que legal, evitar o processamento indevido de agentes. Flávio, o que é esse processamento indevido? É um processamento sem um mínimo de informações aptas a fundamentar o exercício da jurisdição. Veja que se não tem informações mínimas que demonstrem que o crime ocorreu, se não existem informações mínimas que demonstrem que efetivamente o agente pode ser o autor, não faz sentido você começar o processo. Imagine, Diegão, uma situação que aconteceu comigo. Eu estava chegando à delegacia, se vocês ainda não me conhecem, você não me conhece, eu sou delegado de polícia, trabalho aqui no estado do Ceará. E eu chegando à delegacia, tinha um senhor lá na porta da delegacia e ele falou assim, bom dia. Eu falei, bom dia, senhor. Ele falou assim, o senhor é o delegado? Eu falei, sou sim. Aí ele falou assim, doutor, eu matei fulano e ciclano e tal. Olha só, pessoal. Se não existisse uma fase preliminar investigativa, né, um dever de elucidação mínimo, eu ia falar, matou? Então tá preso. Vem cá, tá preso, vai lá. Não, matou, juiz, condena. Não é assim. Então veja que existe a necessidade de o Estado apurar minimamente a prática da infração penal para que possa submetê-lo a eventual processo, e aí tudo vai ser apurado novamente sob o crivo do contraditório para que seja prolatada eventualmente uma sentença condenatória. Tudo bem? Então, acho que aqui está tranquilo, né, Diego? Essa fase aí de conceito do inquérito, né, um procedimento administrativo preliminar investigativo que tem finalidade de reunir a justa causa, reunindo indícios de autoria e prova da materialidade, e busca também evitar o processamento indevido de agentes sem o mínimo de informações para que possa ser exercida de forma devida à ação penal. Ótimo? Tudo bem até aqui? Beleza. Então esse é o tópico 2, o conceito de inquérito. A gente continua analisando isso a partir de um terceiro tópico, que é justamente onde eu chamo esse terceiro tópico de natureza jurídica e valor probatório do inquérito policial. Então, bota aí no teu material natureza jurídica e valor probatório, natureza jurídica e valor probatório do inquérito policial. Natureza jurídica e valor probatório. Quando a gente fala em natureza jurídica no direito, né, muitas vezes você está começando o estudo agora e você fala, pô, Flávio, mas que inferno é natureza jurídica? Natureza jurídica, pessoal, é justamente a essência do instituto. A classificação dele dentro do estudo do direito. O que ele é para o direito? Ah, Flávio, o que é o inquérito? Então a gente vai definir qual é a sua natureza jurídica. Então, vamos lá, no tópico 3.1, a gente entra aqui, então, na natureza jurídica. A natureza jurídica ela vai se aproximar bastante do conceito que a gente viu agora mesmo, né? Então, a natureza jurídica é justamente um procedimento, ele possui natureza de procedimento e não de processo, um procedimento, e aqui eu vou diferenciá-lo do processo, um procedimento administrativo, e aqui eu vou diferenciá-lo
do processo que é judicial e vou dizer que é um procedimento administrativo inquisitorial. Inquisitorial. O que difere do processo judicial que se desenvolve sob contraditório. E aí a gente vai chegar justamente no tópico 3.2, quando a gente passa a tratar do valor probatório do inquérito policial. Então vamos observar isso aqui. Qual é a diferença, pessoal, de um procedimento para um processo? O procedimento, pela própria natureza aqui, ele se desenvolve perante uma autoridade administrativa. Então o inquérito policial, ele é conduzido por quem? Quem é que conduz o inquérito policial? O delegado de polícia. Ele é um procedimento conduzido por delegado de polícia. Já o processo, ele se desenvolve perante uma autoridade judicial. O processo jurisdicional, logicamente, ele se desenvolve perante uma autoridade jurisdicional. E aqui a gente já observa essa característica, né? Um procedimento administrativo que se desempenha perante uma autoridade administrativa e um procedimento jurisdicional que se desenvolve perante um juiz. Disso, nós podemos observar que o inquérito policial, ele produz uma série de informações. Ô Flávio, essas informações que são produzidas no inquérito policial, deixa eu tentar te mostrar isso na prática. Quando acontece um crime, o que o delegado faz? Instaura um inquérito policial para investigar aquele fato. E aí ele vai investigar. Investigar como, Flávio? Ele vai ouvir as testemunhas, ele vai ouvir a vítima, ele vai produzir prova pericial, ele vai falar, por exemplo, ele vai buscar aí imagens, ele vai buscar sistema de câmera. E aí eu te pergunto, essas informações produzidas lá no âmbito do inquérito policial são provas? Sim ou não? Não, tá, pessoal? Em regra, o inquérito policial, o que ele vai produzir? Ele vai produzir o que chamamos de elementos informativos. Ou, se você preferir chamar, você pode chamar de elementos informacionais. Diferente do que se produz no processo. No processo, efetivamente, serão produzidas provas. Aí você está se perguntando, Flávio, então calma aí, você está me dizendo que quando o delegado ouve uma pessoa lá na delegacia de polícia, aquilo lá não é uma prova? Em regra, não. Por quê, pessoal? Porque ela vai precisar ser refeita. Aquela pessoa vai precisar ser ouvida novamente durante a fase processual. Aí você está se perguntando assim, Flávio, mas por que isso acontece? Porque no âmbito do inquérito policial não há o exercício pleno, não há aplicabilidade plena do contraditório. E aqui, ó, é justamente esse aqui o ponto central entre procedimento e processo. O procedimento administrativo inquisitorial, denominado de inquérito, não há o exercício do contraditório. Ô Flávio, o que é o contraditório? Só para eu entender. O contraditório, pessoal, é a possibilidade de a parte contra quem aquela informação vai ser usada participar, contraditar, provar o contrário. É justamente a questão dialética, né, de você ter duas partes. O processo você tem duas partes. Então veja que no processo há contraditório. Motivo pelo qual do processo resultam efetivamente provas. E do inquérito policial resultam elementos, em regra, né? Eu vou te mostrar que isso aqui pode mudar. Do inquérito resultam elementos informativos ou elementos informacionais. Tudo bem até aqui? Então, procedimento administrativo inquisitorial, conduzido por delegado de polícia, que produz elementos informativos. Esses elementos informativos são assim chamados justamente por não existir de forma plena no inquérito policial o contraditório, ou seja, a possibilidade
de efetivamente o autor, né, do delito, aquele que está sendo investigado, contraditar, apresentar suas versões para contraditar aquelas informações que são produzidas. Diferente da fase processual, onde efetivamente são produzidas provas. Beleza, Flávio, eu acho que eu entendi. Você vai ver que, excepcionalmente, o inquérito policial ele poderá produzir provas. Eu vou te falar isso daqui a pouco. Mas, Flávio, então qual é o valor probatório do inquérito policial? A gente diz, ó, no tópico 3.2, então a gente está tratando da natureza jurídica e do valor probatório. Então, se te perguntarem qual é a natureza jurídica do inquérito policial, você vai dizer que é um procedimento administrativo inquisitorial que produz elementos informativos e é conduzido pelo delegado de polícia. O que o diferencia do processo que se desenvolve perante o juiz, se exerce com um contraditório, motivo pelo qual produz provas. Então, qual é a informação basilar aqui? Que o procedimento em que não há contraditório não produz provas. Para produzir provas, pessoal, deve existir contraditório. Só há provas, na verdade, se existir um contraditório prévio. Ah, Flávio, aliás, contraditório prévio não, se existir um contraditório. Esse contraditório pode até ser posterior, mas tem que existir contraditório. Tá? E aí entra aqui, Diego, no tópico 3.3, 3.2, na verdade, momento em que a gente vai analisar o valor probatório do inquérito policial. O valor probatório do inquérito policial. Ótimo, Flávio. Qual é o valor probatório do inquérito policial? Possui valor probatório relativo. Relativo. Por quê, Flávio? Porque o magistrado, o juiz, ele não pode, o magistrado não pode fundamentar uma decisão condenatória, não pode fundamentar decisão. Vou passar para cá, senão eu vou ficar aleijado escrevendo aqui embaixo. Não pode fundamentar uma decisão condenatória exclusivamente, e essa informação é importante, eu não estou dizendo que ele não possa fundamentar. O que eu estou dizendo é que ele não pode fundamentar exclusivamente. Então ele não pode fundamentar uma decisão condenatória, e aqui eu vou até mudar de cor, exclusivamente com base nos elementos informativos. Com base em elementos informativos. E aí você já sabe, tá, pessoal, que os elementos informativos, eles se diferenciam das provas efetivamente por não existir contraditório. Tá? Inclusive, isso é expresso no Código de Processo Penal, lá no artigo 155 do CPP. No artigo 155 do CPP. Deixa eu ver se eu... Pode vir aqui comigo, Diegão? Deixa eu ver se eu acho aqui no código, esse artigo 155, só para te mostrar. Olha o que ele diz, ó. O juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. O que confirma tudo que eu falei até então, né? Que a prova, efetivamente, ela requer para a sua existência o exercício do contraditório. Então fica assim, ó. O artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Justamente o que eu te falei até agora, né? Aí ele vem e fala assim, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis, ou também chamada de irrepetíveis, e antecipadas. Tudo bem até aqui, Diego? Sim, né? Bem tranquilo. Acho que as informações até então estão bem claras. Então, o que a gente tem aqui? A natureza jurídica de procedimento administrativo, o que difere de processo e tem um valor probatório relativo, considerando que o juiz, o magistrado, não pode fundamentar uma decisão condenatória exclusivamente nos elementos, exclusivamente com base nos elementos informativos. Está escrito aí para vocês.
Observe, pessoal, que não é que eu estou dizendo que o juiz não pode fundamentar uma decisão condenatória nos elementos informativos. O que eu estou dizendo é que ele não pode fundamentar uma decisão condenatória exclusivamente nos elementos informativos. Tudo bem até aqui? Ótimo. Aí a gente vai para a leitura do 155, ele diz assim, que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Aí vem uma informação importante aí. Ressalvada as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. E aí, pessoal, eu venho para o lado de cá, vem, Diegão, vem comigo. O que acontece aqui? A gente ainda está aqui dentro, tá? No valor probatório. O que eu quero mostrar para vocês a título de observação, e você vai colocar essa observação aí no seu material. Que, em regra, o inquérito policial, em regra, o IP, ele produz, como já observamos, elementos informativos. Qual é a grande característica aí dos elementos informativos ou elementos informacionais, Diego? Não há exercício de contraditório, o que difere das provas. Para ser prova, tem que ter contraditório. Mas, excepcionalmente, o inquérito policial, ele poderia produzir excepcionalmente. O inquérito policial poderia produzir provas. Excepcionalmente, o IP poderia produzir provas. Flávio, e quais são essas provas? As provas cautelares, as provas irrepetíveis e as provas antecipadas. É o que a gente chama de provas CIA. Cautelares, irrepetíveis e as provas antecipadas. As provas CIA. E aí eu preciso que você entenda o que é uma prova cautelar, o que é uma prova irrepetível e o que é uma prova antecipada, e principalmente que você entenda o motivo de elas serem produzidas durante o inquérito policial. Porque você tem que pensar, pessoal, que o correto é que as provas sejam produzidas durante o processo. Mas algo vai acontecer que essas provas deverão ser produzidas no âmbito do inquérito. Por uma questão, por uma necessidade específica, e é o que eu vou te mostrar. Excepcionalmente, essas 3 tipos de prova, elas têm em comum o fato de serem urgentes. O fato de que, se elas não forem produzidas naquele momento, provavelmente elas não vão conseguir ser produzidas posteriormente. E aí eu vou precisar que você reúna essas provas no que elas são comuns, no que elas são iguais, mas as diferencie do que elas são diferentes. Então vamos entender o que são as provas cautelares, o que são as provas não repetíveis ou irrepetíveis e o que são as provas antecipadas. Vamos lá. Então eu vou montar aqui uma espécie de uma tabelinha, tá, Diego? Que vai ficar mais ou menos assim, ó. Provas cautelares, as provas irrepetíveis, as provas irrepetíveis ou não repetíveis e as provas antecipadas. E as provas antecipadas. Beleza? Tudo bem até aqui? Ótimo. Flávio, me dá um exemplo aí de prova cautelar e depois eu vou te explicando melhor. Uma interceptação telefônica. Uma interceptação telefônica. Ah, Flávio, acho que eu estou começando a entender. Uma interceptação telefônica, ela é decretada judicialmente. Ou seja, há necessidade de intervenção judicial. Há aqui, efetivamente, pessoal, uma necessidade de urgência. Ou seja, o risco, aqui há um risco de perecimento
ou seja, de desaparecimento, de perda da informação. O que eu quero te mostrar? Ou você capta os diálogos, ou você capta aquela conversa naquele momento, ou você não vai captar depois. E se você captar a informação naquele momento, não será possível você captar de novo lá na fase do processo. Porque não é essa a ideia, tá, pessoal? Você produz o elemento informativo durante o inquérito e lá na fase processual você faz o quê? Renova esse elemento informativo. Então, o Diegão foi vítima do delito aqui, eu, como delegado de polícia, vou ouvir o Diego no âmbito do inquérito. Quando iniciar-se a fase processual, o Diego vai ser ouvido de novo. Ah, só qual é a diferença? Aqui no inquérito não há contraditório. Lá na fase processual vai ter contraditório. Ou seja, quem é que vai estar presente durante a oitiva do Diego como vítima? O advogado do autor. E o advogado do autor vai poder fazer pergunta. Ô Diego, mas você está falando que meu cliente te roubou aqui quando você estava saindo aqui do estúdio do Alfa? E mais o seguinte, meu cliente estava em tal lugar. Como é que foi que isso aconteceu? Aí o Diego vai responder. Isso é o contraditório. Ele está sendo contraditado. Mas como é que você vai fazer isso em interceptação telefônica? Tem como renovar a interceptação lá na fase do processo? Produzir os diálogos que já foram produzidos lá atrás? Não tem como. Flávio, se você não colher naquele momento, as informações vão se perder. Então, o que acontece aqui? Você intercepta na fase do inquérito, há uma necessidade de autorização judicial, porque a interceptação telefônica ela só poderia ser determinada judicialmente, ou você colhe naquele momento, ou as informações se perdem. E se você está muito ligado na nossa aula, você está falando assim, Flávio, mas você falou que para ser prova, e você chamou isso aqui de prova, onde é que está o contraditório aqui? Vem aqui, Diego. O contraditório, ele vai ser exercido posteriormente. Ou seja, você colhe a informação na fase do inquérito, mas o contraditório só vai ser exercido lá na frente, na fase processual. Então aqui a gente diz que há um contraditório, denominado de contraditório diferido. Ou, se você preferir, a prova também chama isso aqui de contraditório postergado. Contraditório diferido ou contraditório postergado. Tudo bem até aqui? Então esse é o primeiro tipo de prova, né? A prova cautelar. Ou seja, a necessidade de colhê-la naquele momento ante o risco de perecimento das informações. Tudo bem até aqui, Diegão? Tá concentrado aí? E aí a gente entra, então, na segunda. Flávio, enquanto aqui, vem, Diego, enquanto aqui eu citei a interceptação telefônica, pense aqui no exame de corpo de delito. No exame de corpo de delito. Diego, é muito comum isso aqui, infelizmente, na prática. Mulher chega à delegacia sangrando, lesionada, falando, doutor, o meu companheiro me deu um soco. Esse dia chegou uma mulher que ela levou um soco, que ela levou 10 pontos aqui, ó, abaixo do nariz. O soco pegou aqui, ó, cortou essa parte aqui, ó. 10 pontos, ficou aberto aqui. Claro, né, antes de fazer o procedimento, eu falei, olha, senhora, a gente tem que levar você ao médico, né? Não dá pra você ficar aqui. A mulher, quando falava, essa parte aqui mexia, ó, abria. Levamos lá, o médico fez o tratamento e tal, liberou, voltamos para a delegacia. E aí, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente precisa documentar essa lesão que ela sofreu. Concorda comigo? Por quê, Flávio? Porque se a gente não documentar essa lesão, quando chegar lá na fase do processo, aí o juiz vai falar assim, imagine que fosse assim, claro que não é, mas imagine. Chegando lá na fase processual, pois não, senhora, o que a senhora veio aqui fazer aqui? Não, meu marido me bateu, excelência. Ah, cadê? Onde é que foi? Falou, não, eu levei 10 pontos aqui. Mas cadê? Já não tem mais nada aí. O que foi? Ué, veja que se você não documentar naquele momento, você não documenta depois. Se você não colher aquela informação naquele momento, depois ela vai sumir e ela é irrepetível, só se você lesionar a mulher de novo. Então veja que essa aqui, não é que há um risco de perecimento, como há aqui nesse ponto, Diegão. Na verdade, o que há aqui é uma impossibilidade, há uma impossibilidade de renovação da prova.
há uma impossibilidade de renovação da prova. Não dá para renovar. Ou você produz ali e pronto e acabou, ou você não produz mais o exame de corpo de delito. E aí fica documentado aquela informação em um laudo pericial. Ah, Flávio, lá na frente eu vou produzir um novo laudo? Ó, não existe mais lesão, brother. Não existe mais lesão, você vai produzir outro laudo como? Não dá para repetir. O que tem de interessante aqui e de diferente? Aqui, ordinariamente, então em regra, normalmente, em regra, não há necessidade, não há intervenção judicial. Então o próprio delegado de polícia vai produzir, né? Não há intervenção judicial. Ah, Diegão, você teve um furto qualificado pelo rompimento do obstáculo. No momento do autor, no momento do furto, o autor foi lá e quebrou a porta, quebrou as grades. Você quer tipificar como furto qualificado, delegado? Quero. Vai lá e realize a perícia no local. Porque quando chegar lá na fase do processo, o juiz vai falar assim, ah, tá, teve rompimento do obstáculo? Teve. Cadê? Ah, não, excelência, eu já arrumei. Ah, não, mas você já arrumou? Mas você tá entendendo? Como é que ele vai reproduzir isso na fase do processo? Não dá. Então você produz lá na fase inquisitorial, na fase do inquérito, e essa informação ela vai ser levada para a fase do processo. Aí você está pensando assim, Flávio, tem contraditório? Tem, mas da mesma forma é um contraditório diferido. Um contraditório diferido. Um contraditório chamado de postergado. Então, você produz no momento do inquérito, mas o contraditório somente vai ser exercido na fase do processo. Beleza? Essas duas aqui, pessoal, elas têm isso aqui, ó, de diferença, tá? Esse é o ponto crucial. E vem as provas antecipadas. Essas são as mais interessantes. Flávio, me dá um exemplo de uma prova antecipada. Um incidente, olha só, vou te mostrar, vou te falar um exemplo e depois eu te explico, tá? Relaxa. Um incidente de produção antecipada, um incidente de produção antecipada de provas. Um incidente de produção antecipada de provas. Flávio, me dá um exemplo aí, porque eu estou começando agora e eu não sei bem o que é um incidente de produção antecipada de prova. Diegão, coloca para mim aqui o incidente de produção antecipada de provas. Flávio, me explica isso. Imagine, infelizmente isso é relativamente comum. Crianças vítimas de crimes sexuais. Ah, Flávio, como assim? Normalmente as mães chegam, né, até a delegacia de polícia e aí normalmente pedem para falar comigo, doutor, eu queria conversar com o senhor, né, uma situação que não dá para falar ali no saguão da delegacia e tal. Queria conversar com o senhor. Falei, não, vamos lá, chega aqui na sala, tal. Chega lá na sala, ela fala assim, minha filha foi estuprada. Cadê sua filha, senhora? Essa criança aqui. Aí mostra a criança. Meu Deus, né, choca e tal. Pessoal, veja que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prega que a oitiva de crianças e adolescentes, elas devem ser feitas de uma forma a minimamente gerar desgaste, né, lesões psicológicas na criança. Então a ideia é que a criança ela seja ouvida o menor número de vezes sobre aquele fato. E se for possível, somente uma vez. Então veja que antigamente o que acontecia? A criança contava para a mãe, aí depois a mãe falava assim, conta pro pai, aí contava pro pai, aí contava pra tia, aí contava pro amigo, aí ia contando para todo mundo. E a criança ia cada vez mais internalizando aquela informação, olha só. Aí contava pro delegado, aí o delegado via lá, ela repetia lá perante a audiência, né? Depois repetia isso. Não, não dá. Então a ideia é que ela seja ouvida, Diegão, uma única vez. E aí o que a gente faz? Ah não, chegou uma situação de violência envolvendo criança ou adolescente, a ideia é que ela não seja ouvida sobre aqueles fatos. Pelo menos não pelo delegado. E o que o delegado faz? Ele representa judicialmente
para que aquela oitiva ela seja operacionalizada lá perante o juiz, sob o exercício do contraditório e já seja exercido o contraditório no momento da produção daquela prova. Então, olha a diferença. Nesse incidente de produção antecipada de provas, também há necessidade de intervenção judicial. Há necessidade de intervenção judicial. Aqui também existe um risco, né? Uma desnecessidade, ou na verdade, não é razoável, ou possível a produção da prova, a produção posterior. Então eu estou te dando o exemplo da criança, né? Então, ao invés de o delegado ouvir, enviar novamente lá para a criança, enviar o delegado ouvir novamente em juízo, o que o delegado faz? Excelência, vamos produzir logo essa prova? Até porque, olha, a distância temporal, a criança pode começar a fantasiar, ela pode se esquecer de fatos. Então há uma necessidade da gente produzir isso agora. Então ouve logo a criança aí, inclusive com contraditório. Então o investigado tem que ser chamado para produzir essa prova. Então vamos ouvi-la logo e pronto, a gente libera essa criança. Então veja que nesse incidente de improdução há uma intervenção judicial, não é razoável ou não é mesmo possível produzir essa prova posteriormente. Agora, essa informação aqui ela é bastante importante. Enquanto essas duas aqui, o contraditório é diferido ou o contraditório é postergado, nas provas antecipadas o contraditório é real ou contemporâneo. Real ou contemporâneo à produção. Contraditório é real, contemporâneo à produção dos fatos. Tá bom? Muito cuidado em relação a isso aqui. Beleza? Muito cuidado em relação a esses tópicos aqui. Tranquilo até aqui? Tudo jóia, Diegão? Em relação a isso aqui, provas cautelares, irrepetíveis e antecipadas, dá uma olhada aí no quadro para o pessoal ver se tem aí alguma dúvida, algum esclarecimento, até para o pessoal anotar. Pessoal, muito cuidado, tá? Que isso aqui, inclusive, poderia eventualmente ser tratada numa questão discursiva, né? Para você diferenciar uma prova cautelar, uma prova irrepetível, uma prova antecipada, e aí com esse quadrinho, claro que você vai desenvolver isso num texto, né? Numa dissertação, mas com essas informações aí você consegue fazer isso bem tranquilo, você consegue fazer isso de uma forma bastante simples. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Diego, você lembra o número que a gente tá? Acho que é no tópico 3.2, né? A partir de agora, então, a gente entra no tópico 4. No tópico 4, momento em que passaremos a tratar das características do inquérito policial. As características do inquérito policial. Tudo pronto? Beleza. A primeira característica do inquérito policial é que ele vai ser escrito. Então, a primeira característica do inquérito policial, tópico 4.1, o inquérito policial vai ser escrito. Pessoal, dizer que o inquérito vai ser escrito não quer dizer que ele vai ser impresso. Ele vai se desenvolver de uma forma escrita. E, logicamente, é possível a utilização de meios audiovisuais. Por exemplo, na época que eu era policial lá no Distrito Federal, eu fui 6 anos agente de polícia lá no DF, gosto muito, tenho muitos amigos, inclusive um grande parceirão meu, professor Marcelo Zago, que é professor aqui do Alfacom, inclusive foi quem me trouxe aqui para o Alfacom, claro, em conjunto com a Letícia e todo o pedagógico, mas lá, né, na época, trabalhávamos na delegacia da criança e do adolescente, e as oitivas de adolescentes e crianças lá na DCA, elas já eram feitas por meio audiovisual, olha que legal. Então você faz lá por meio audiovisual, mas isso retira o caráter escrito do inquérito policial? Não. Né? As peças serão processadas, as peças serão... o código diz, Diego, que as peças serão datilografadas, né? Só para você ver a época do código. E eu vou te mostrar. Essa é uma característica que exige, na verdade, pessoal,
ela demonstra que o inquérito policial ele é um procedimento formal, tá? Ou seja, que é dotado minimamente de formalidades. Isso está lá expresso no artigo 9º do CPP. E eu vou mostrar para vocês o 9º do CPP. Você abre aí seu código. Ele fala assim, ó, que todas as peças do inquérito policial serão num só processado reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricada por autoridade, né? Na verdade, ele diz que é um procedimento formal, logicamente que a necessidade, né, o fato dele ser um procedimento escrito, não exclui a utilização de meios audiovisuais. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, eu acredito que em mais um ano a gente não tem mais nem inquérito em meio físico. A gente vai ter todos os inquéritos hoje, pelo menos na minha unidade, grande parte do inquérito já são digitalizados. Então você não tem mais o papel do inquérito, aquele calhamaço de papel. Você entra lá no sistema, vai descendo lá a barrinha e tá tudo lá, tudo lá dentro do sistema. Agora é interessante, né, Diego, que para colocar no sistema tem que imprimir para escanear, né? Então seria muito mais interessante que a peça já fosse produzida digitalmente, né? E já fosse lá para dentro do sistema. Mas já evoluímos bastante, né? Também não pode reclamar. Tudo o cara achar ruim também já é sacanagem. Era o calhamaço, né? Tinha inquérito que o cara botava nas costas, botava morrer para levar aquele monte de papel. Hoje não. Hoje ele entra, eu acesso de qualquer lugar. Então, Flávio, eu quero, às vezes, eu viajar e tem alguma coisa para fazer. Eu vou lá, entro no sistema, consulto o inquérito, consigo fazer tudo hoje à distância. É interessante isso, pelo menos na grande parte dos inquéritos. Claro que os inquéritos mais antigos, né, isso é feito gradualmente, ainda está lá o calhamaçozão de papel. Mas essa é a primeira característica do inquérito, ele é um procedimento sigiloso. Ô Flávio, qual é o segundo, procedimento escrito? Qual é a segunda característica do inquérito policial? No tópico 4.2, ele é um procedimento administrativo, já disse a vocês, ele é um procedimento administrativo sigiloso. Ah, Flávio, legal isso aqui. Essa sigilosidade do inquérito policial, ela não é uma sigilosidade absoluta. Normalmente é um sigilo que ele é exercido de forma externa. Como assim? Se o Diego quiser chegar à unidade policial, oi doutor, tudo bem? Eu falar, tudo bem, Diego, e aí? Tal. Doutor, eu queria olhar o inquérito que investiga o crime tal, deixa eu dar uma olhada aí. É diferente do processo. O processo é público. Então se você quiser chegar a uma audiência lá, não tiver sigilo, não tiver segredo de justiça, não for uma audiência de família, não for uma audiência que envolva menor, você pode assistir, você pode chegar lá, você pode acompanhar, você pode ter acesso aos autos do processo, o processo é público. Diferente do inquérito, que é sigiloso. Agora, cuidado que esse sigilo, a primeira observação aqui, o sigilo não é absoluto. O sigilo não é absoluto. Ah, Flávio, como assim o sigilo não é absoluto? Ele não é oposto a algumas autoridades. Então aqui eu vou mostrar para vocês. Claro que esse sigilo não é oponível ao delegado de polícia, lógico, é ele que vai conduzir o inquérito, senão não é sigiloso até para o delegado, quem é que vai conduzir? Ele é sigiloso, esse sigilo não é oposto ao membro do Ministério Público, esse sigilo não é oposto, por exemplo, ao juiz, esse sigilo não é oposto. Então veja que algumas pessoas podem ter acesso a esses autos investigativos. E a minha grande dúvida, Diegão, diz respeito ao advogado. Flávio, o advogado teria acesso aos autos do inquérito policial? Essa dúvida é uma dúvida que ela acaba gerando uma certa, um certo erro nos candidatos, né? Porque o candidato pensa assim, Flávio, calma aí. Você já me disse que o inquérito policial ele é inquisitivo. Verdade. Ou seja, se é inquisitivo, você me levou a crer que efetivamente no âmbito do inquérito policial não há contraditório. Isso também é verdade. Então, observando tudo isso, eu acredito que o advogado ele não teria acesso aos autos do inquérito. Aí que você erra, tá? O advogado ele tem sim acesso aos autos do inquérito policial. Então, o advogado ele possui, é garantido o acesso ao advogado. O acesso ao advogado. Aos elementos que já estiverem, aos elementos
que já estiverem documentados. Que já estiverem documentados no âmbito do inquérito policial. Inclusive, é interessante ressaltar, pessoal, que se não houver uma hipótese específica de sigilo, esse inquérito policial ele pode ser acessado por qualquer advogado, independentemente, inclusive, de procuração nos autos. Ah, claro que existem inquéritos policiais que existe, né, que são submetidos a uma sigilosidade específica, como, por exemplo, lá um sigilo decretado pela autoridade policial, a autoridade judicial, perdão, nos casos de organização criminosa, como um sigilo imposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente a procedimentos apuratórios de ato infracional que envolvam crianças e adolescentes. Mas, em regra, esse procedimento aí, esse procedimento que é um inquérito policial, se não houver uma sigilosidade específica, ela pode ser acessada por qualquer advogado, independentemente de procuração nos autos. Agora, cuidado com a informação que eu estou trazendo a você, porque eu estou te dizendo que essas informações elas são acessíveis e são, mas desde que elas já estejam o quê? Documentadas. Ou seja, diligências em curso e, consequentemente, diligências que possam ser atrapalhadas pelo acesso do advogado, aí nesse caso o acesso é restrito. Inclusive, a esse respeito, pessoal, nós temos uma súmula, né, que diz justamente isso, que é a súmula vinculante número 14 do STF. Essa súmula vinculante número 14, você tem que conhecer porque ela é constantemente cobrada em provas. Tá? Beleza? Diegão me deu um susto ali, não sei o que é que ele queria, era só para arrumar a câmera ali, né, Diego? Ah, tá. Súmula vinculante número 14. Então vamos dar uma olhada o que diz a súmula vinculante número 14. Tá? Vamos ver, Flávio, o que diz a súmula vinculante número 14, porque ela vai ser cobrada na tua prova. Você vai observando daí e eu vou mostrar, vou lendo aqui para você. Ele diz assim, que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o que ele está falando? Que o defensor ele tem acesso aos elementos que estão no inquérito policial, desde que sejam elementos investigativos que já estejam conclusos, que já tenham sido concluídos. Imagine, por exemplo, uma interceptação telefônica. Tem uma interceptação telefônica sendo realizada no curso de um inquérito policial e aí o advogado vai acessar esse inquérito. Você acha que ele vai ter acesso à interceptação? De forma nenhuma. Na prática, o que a gente faz? A gente tira o relatório, né, que pede a interceptação, a gente tira a decisão judicial. Essa decisão judicial ela é sigilosa, então ela também não vai entrar lá, o advogado não vai conseguir consultar o processo, ele não vai ter acesso. Ah, porque se ele tivesse acesso, pessoal, a diligência ia ser extremamente fragilizada, porque ele ia falar assim, ô cliente, ô seu louco, ô maluco, tá enrolando aí uma interceptação telefônica aí contra você do seu telefone, tá ouvindo tudo que você tá falando, para de falar, demônio. Uai. Então veja que essa diligência em curso, ela não vai ser acessada. É o teor, efetivamente, da súmula vinculante de número 14. Tudo bem? Outra característica do inquérito policial, 4.3, é que ele é um procedimento oficial. 4.3, ele é um procedimento oficial. Flávio, o que quer dizer ser um procedimento oficial? O inquérito policial é um procedimento administrativo público conduzido por uma autoridade pública. Tá? Então ele é um procedimento administrativo, né, como a gente já sabe, público, por ser conduzido por uma autoridade pública. E aí vocês já sabem que o inquérito policial, efetivamente, ele é conduzido por quem? Conduzido pelo delegado de polícia. Então, conduzido pelo delegado de polícia. Tá? Conduzido pelo próprio
delegado de polícia. Então é um procedimento oficial. Ele é um procedimento 4.4 inquisitorial. Ele trata-se de um procedimento... Vou jogar essa caneta para lá, Diegão, porque essa aqui dançou já. Ela é um procedimento inquisitorial. Inquisitorial. Flávio, o que quer dizer um procedimento inquisitorial? Não há, no âmbito do inquérito policial, exercício pleno, tá? Eu prefiro dizer isso, inclusive o CESP usa essa expressão, por isso que eu passei a usar, Diego. Ele fala assim, no inquérito policial não há o exercício pleno do contraditório. Não há o exercício pleno da ampla defesa. Então fica legal, da ampla defesa. Então fica legal a gente colocar assim, ó, que não há exercício pleno, não há exercício pleno, já saiu da frente, tá? Pleno do contraditório ou da ampla defesa. Não há exercício pleno do contraditório ou da ampla defesa. Olha aí que legal. Tópico 4.4. Ele é um procedimento oficial, ele é um procedimento inquisitorial. Além disso, pessoal, ele é um procedimento oficioso. Vem pra cá, Diegão. Lá do outro lado lá, ó. Bora. A gente tá no... Porque escrever ali também me deixa torto. 4.4. Tópico 4.5. Ele é um procedimento administrativo que tem como característica a oficiosidade. Então ele é oficial e ele também é oficioso. Ou seja, ele se desempenha de ofício. Então, veja que essa oficiosidade, ela pode ser analisada sobre uma dupla perspectiva. Sobre a perspectiva da instauração e sobre a perspectiva do desenvolvimento. Então eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Quando a gente fala desse procedimento oficioso, eu preciso relembrar, ou na verdade antecipar aqui, os tipos de ação penal, uma classificação da ação penal. Veja que a ação ela já é uma fase posterior à investigação. Então a gente já está na segunda fase da persecução, que eu te falei no início da nossa aula. Então essa ação penal, ela pode ser classificada em ação penal pública ou ação penal de natureza privada. Ela pode ser classificada como uma ação penal pública ou como uma ação penal de natureza privada. A ação penal pública, ela é de titularidade do Ministério Público e ela é exercida por meio da inicial acusatória denominada denúncia. Tudo bem até aqui? Ministério Público e se desempenha inicialmente por meio de denúncia. Já a ação penal privada tem por titularidade a vítima, que normalmente será representada por um advogado, salvo se ela própria, vítima, tiver capacidade postulatória, for advogada no caso, e ela é desempenhada por meio da inicial denominada de queixa-crime. Tudo bem até aqui? A ação penal pública, ela ainda pode ser subdividida em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Condicionada. A ação penal privada, ela sempre vai depender de requerimento e de ajuizamento de queixa por parte da vítima. Ou seja, a ação penal privada, ela sempre depende de manifestação da vítima. Ah, Flávio, então olha só, você tem aqui a necessidade para instauração e para o desenvolvimento. Instauração e desenvolvimento do inquérito. Então olha que interessante. A ação penal pública incondicionada, ela instaura-se de ofício e desenvolve-se de ofício. A ação penal pública condicionada, ela instaura-se mediante condição
Ou seja, eu dependo da vontade da vítima para instaurar o inquérito. Mas instaurado, ele se desenvolve de ofício. Ah, Flávio, então quer dizer que um crime sujeito à ação penal pública condicionada, o delegado não pode instaurar um inquérito de ofício? Não. Ela depende da representação da vítima. Por exemplo, a lesão corporal leve, comum, ela é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então só poderia ser instaurado o inquérito policial se a vítima representar. Se a vítima não representar, não há instauração. E aqui também a mesma coisa. Ó. Na ação penal privada, a instauração depende de condicionamento, ou seja, depende da vontade da vítima, mas instaurado ele se desenvolve de ofício. Tá? Então, cuidado com essa característica do inquérito ser oficioso, né? Ou seja, desenvolver-se de ofício, porque essa característica plena, né, full, ela só vai estar presente aqui na ação penal pública incondicionada. Porque nos outros tipos de ação, há necessidade aqui de manifestação da vítima para que haja aí a instauração do inquérito policial. Tudo bem? O tópico 4.6 vai dizer que o inquérito policial tem como característica ser um procedimento discricionário. Ah, Flávio, então quer dizer que o delegado instaura o inquérito policial ou não, conforme seu critério discricionário? De jeito nenhum. Eu já te falei aqui, ó, que se for uma situação de crime de ação penal pública, ele tem o dever de instaurar o inquérito policial. Flávio, então em que consiste essa discricionariedade? Consiste no método investigativo utilizado. No método investigativo. Então, o delegado de polícia, ele é a autoridade responsável pela condução da investigação. É ele que vai conduzir a investigação. Então, ele que vai dizer qual é a medida investigativa que vai ser utilizada. Então, Flávio, tem inquérito que eu gosto que eu ouço a vítima no primeiro momento, tem inquérito que eu deixo para ouvir a vítima lá no fim, tem inquérito que eu escuto o autor no início, tem inquérito que eu escuto o autor no fim. Então vai depender, tem inquérito que eu escuto no começo e escuto de novo no fim do inquérito. Eu escuto no começo, escuto as mentiras dele, aí ele mente, eu começo a investigar, começo a elucidar, tal, e lá no fim eu escuto de novo. Falou, aquilo que você me contou lá atrás, ó, eu descobri isso, descobri aquilo, descobri agora. Você tem a dizer o quê? Aí muitas vezes o cara vai e confessa no final do inquérito. Não, doutor, foi eu mesmo, vou confessar, você já descobriu tudo mesmo, tô lascado. E vai lá e conta. Então veja que essa discricionariedade, ela diz respeito à condução do inquérito. Ele diz respeito à condução da investigação. Como essa investigação ela vai se desempenhar. Aí eu pergunto, Diego, as partes, elas podem propor diligência ao delegado de polícia? Podem. Agora, se essa diligência vai ser cumprida ou não, é um critério discricionário do delegado de polícia. Salvo uma diligência. Vem comigo aqui, Diego, pro lado de cá. Pessoal, tem um dispositivo que é bastante interessante que vocês conheçam, que trata efetivamente dessa discricionariedade aí do delegado de polícia. É justamente o artigo 14 do CPP. Tá? Então vem para cá e aí a gente vai fazer uma observação em relação ao artigo 14 do Código de Processo Penal. OBS, artigo 14 do CPP. E além do artigo 14, eu também queria ressaltar o teor de outro dispositivo, que é o artigo 184 do CPP. Artigo 14 e artigo 184 do Código de Processo Penal. O que ele vai dizer, o artigo 14 e o artigo 184 do CPP? Acompanha aí comigo. Ele vai dizer assim, ó, que o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então, o investigado ele pode requerer diligência. Agora, se essa diligência vai ser ou não realizada, quem vai decidir isso é o delegado de polícia, salvo o exame de corpo de delito. Porque olha o que vai dizer o artigo 184. Salvo no caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessária ao esclarecimento da verdade. Então, ó,
A condução é uma condução discricionária, então ele pode atender ou não uma representação por diligência das partes, salvo o exame de corpo de delito. Então, o exame de corpo de delito, é perícia que não pode ser indeferida. Tá? Seja pelo delegado de polícia, seja pela autoridade judicial. Tá? Então, é um procedimento aí discricionário, então o delegado ele pode ou não atender uma representação das partes no sentido de produzir alguma diligência, mas o exame de corpo de delito, nos termos do artigo 184, ele não pode ser indeferido. E por fim, pessoal, o inquérito policial ainda tem mais outras duas características. No tópico 4.7, eu aponto que ele é um procedimento temporário. Ou seja, por que temporário? Primeiro, porque ele não é eterno. Isso é lógico, porque ele se limita pelo exercício da ação penal. Mas essa característica da temporariedade, na verdade, ele vai dizer que o inquérito policial ele é dotado de prazo. O IP é dotado de prazo para a sua conclusão. Ele é dotado de prazo para a sua conclusão. O prazo para a conclusão do inquérito policial, a gente vai tratar depois, tá? No âmbito aí dos nossos próximos encontros, porque é um tema que a gente observa lá na frente. Mas em regra, tá? O prazo previsto no CPP é que o inquérito policial ele deve ser concluído em 10 dias, sem prorrogação. Aí você está falando assim, Flávio, você está desatualizado, porque o pacote anticrime diz que esse prazo aí ele pode ser prorrogado, né, se houver uma decisão judicial, está lá no artigo 3º, em uma dos 3As, 3B, 3C, 3 que tem lá no artigo 3º hoje, após o pacote anticrime. Cuidado, tá, pessoal? A eficácia desse dispositivo está suspensa. Tá? Todas as determinações lá do artigo 3A, 3B estão suspensas. Então, não haveria hoje a possibilidade de prorrogação desse prazo investigativo com o réu preso. Tá bom? Então, a regra é 10 dias. Se o investigado estiver preso, e 30 dias prorrogáveis com o investigado solto. Tá? Então, vou botar aqui prorrogável. Quem é que prorroga? É o juiz que prorroga, tá bom? Então, o delegado representa e a prorrogação é operacionalizada pelo juiz, se o investigado estiver solto. Tá? Então, tem investigado solto aí que você nem sabe quem é o investigado, né? O crime sem autoria. Aí você fica fazendo o quê? Pede as prorrogações, né? Vai prorrogando. Tá bom? E aí, mas aqui a gente ainda volta, porque eu quero mostrar para você o inquérito na lei de drogas, que tem um prazo diferente, o inquérito na lei de economia popular, que tem um prazo diferente, mas aí é um ponto mais aprofundado, eu deixo para falar um pouquinho mais lá na frente, beleza? E aí a gente tem como última característica do inquérito policial o fato de ele ser, no tópico 4.8, o fato de ele ser indisponível. O fato de o inquérito policial ser indisponível. O que quer dizer essa indisponibilidade do inquérito policial? O delegado de polícia, o DELPOL, não pode determinar, o arquivamento do inquérito policial. Ele não pode determinar o arquivamento do inquérito policial. Flávio, então quem é que determina o arquivamento do inquérito policial? Veja que o inquérito policial, pessoal, ele vai ser concluído por meio de um relatório. O relatório conclusivo das investigações. A doutrina majoritária, na verdade uma doutrina mais clássica, diz que esse relatório aqui, ele vai ser um relatório descritivo, tá? Que o delegado não deve fazer juízo de valor, isso hoje é bastante questionado, mas ainda é um posicionamento que eu quero que você tenha, tá? Que o delegado não deve fazer juízo de valor no seu relatório conclusivo, salvo lá na lei de drogas, é uma excepcionalidade,
mas que esse relatório ele seja um documento descritivo. Mas no final das contas, o delegado de polícia, vamos dizer que ele conclua lá no final do inquérito e requeira aí que o inquérito seja arquivado. Então ele não arquiva, mas ele requer esse arquivamento. Então veja que esse inquérito policial, após o relatório conclusivo, ele seria remetido ao juiz, ainda é assim, e posteriormente remetido ao Ministério Público. Claro que existem algumas regulamentações no âmbito do Estado que tiram o juiz dessa jogada, né? Porque na verdade ele não tem muito o que haver aqui, porque fica realmente uma tratativa direta entre delegado de polícia e Ministério Público. Flávio, o Ministério Público, na posse do inquérito policial, ele pode oferecer denúncia ou ele pode concordar com o delegado de polícia e requerer o arquivamento. Ele promove essa denúncia ou arquivamento perante quem? Perante o juiz. Ah, Flávio, se ele ofereceu denúncia e o juiz aceita a denúncia, o processo segue. Se ele oferece denúncia e o juiz rejeita a denúncia, esse inquérito policial e não houver recurso, o inquérito, será arquivado. Então, ofereceu denúncia perante o juiz aceita, segue o processo, ofereceu denúncia, o juiz rejeita, encerra o processo. Claro que essa decisão aqui é passível de recurso, tá? Mas se não recorrer, haveria aqui também o arquivamento. Mas pode ser que o membro do Ministério Público requeira o arquivamento perante o juiz. Flávio, e aí? O juiz pode concordar. Se ele concorda, o que acontece? Efetivamente ocorre o arquivamento, mas pode ser que o juiz discorde. O juiz fala assim, ó, não é caso de arquivamento não, Ministério Público. Você está querendo arquivar, mas eu sou fiscal do princípio da obrigatoriedade. Ah, Flávio, mas isso aqui mudou, né, com o pacote anticrime, realmente mudou. Isso aqui está tudo no artigo 28, mudou isso aqui, não tem mais a figura do juiz. O arquivamento ele é operacionalizado só dentro da estrutura do Ministério Público. Você sabe qual é o problema? O problema é que a eficácia desse dispositivo está suspensa. E se a eficácia do dispositivo está suspensa, volta a vigorar a antiga redação do 28, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Então, cuidado, tá? Inclusive, quando você estiver assistindo essa aula, procure saber se efetivamente o artigo 28 ainda encontra suspeito, pelo menos suspenso. Pelo menos até o momento da gravação da nossa aula, está suspenso. E se você quer saber minha opinião, eu acho que esse dispositivo não volta a vigorar, tá? Na verdade, ele nunca vigorou. Antes dele entrar em vigor, a eficácia foi suspensa, tá? Então, a gente tem isso aqui, que é como era antigamente. Então, Flávio, se o juiz discordar, o que ele faz? Ele remete os autos ao chefe do Ministério Público, que pode ser, no âmbito estadual, Procurador-Geral de Justiça, ou no âmbito do MPU, o Procurador-Geral da República. Então, no âmbito da Justiça Estadual ou no âmbito da Justiça Federal, você tem aí, por exemplo, o MPF, que aí seria aqui a figura do Procurador-Geral da República. Cuidado, pessoal, se você, né, aqui já um pouco mais aprofundado, mas essa análise não é feita diretamente pelo PGR. Você tem no âmbito da estrutura do Ministério Público Federal uma Câmara de Coordenação e Revisão. Então é ela que emite parecer sobre essa informação aqui. Ó. O juiz discorda e o juiz remete ao chefe do Ministério Público, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal. E aí o PGR ou o PGJ teria aqui 3 possibilidades. Né, Flávio, quais são então essas 3 possibilidades? O PGR ou PGJ ele poderia concordar com o MP, dizer que efetivamente é uma situação de arquivamento. Então aqui ele pode insistir na decisão de arquivamento e se ele insistir na decisão de arquivamento, obrigatoriamente o juiz deverá proceder ao arquivamento. Então se o membro do MP insiste na decisão de arquivamento, obrigatoriamente o membro do Ministério Público deveria proceder ao arquivamento. Mas pode acontecer, pessoal, que o procurador ele não concorde com o Ministério Público, mas ele concorde com o juiz, que discordou da decisão de arquivamento. Então, para o juiz, não deveria ocorrer o arquivamento, mas deveria ocorrer o prosseguimento do processo, com denúncia e, consequentemente, o desenrolar do processo. Observe que, nesse caso aqui, ele poderia, ele mesmo, oferecer denúncia,
o próprio procurador oferecer denúncia, ou ele poderia designar membro, ou seja, designar um outro promotor para que ele oferecesse a denúncia. Então teria aí essas três saídas, né? O que o pacote anticrime viu no final das contas? Falou, Flávio, ó, imagina o legislador pensando. Ele falou o seguinte, olha, se o Ministério Público quiser arquivar mesmo, seja pelo seu órgão de cúpula, seja pelo promotor que atua na causa, o arquivamento vai acontecer. Então, no final das contas, quem decide se vai arquivar é o Procurador-Geral. Seja o Procurador-Geral da República, seja o Procurador-Geral de Justiça. Então, o pacote anticrime, a ideia do pacote anticrime é deixar toda essa análise à esfera do Ministério Público. Então aí, claro que essa é a nova redação do 28, que, como eu disse a você, está suspensa. Então, muito cuidado no momento do estudo, porque você vai ler o artigo 28 hoje do seu código, né, que diz que a decisão de arquivamento ela vai se operacionalizar só no âmbito do Ministério Público, mas é um dispositivo que não está vigorando, tendo em vista que teve a sua eficácia suspensa, né? Então, hoje, o que você tem é isso aqui, né, a indisponibilidade conforme a antiga redação do artigo 28 da lei. Tudo bem? Meus queridos, essa é a nossa primeira análise, né? Então falamos aí da instauração, falamos de todas as características do inquérito policial, falamos de toda a parte conceitual e é essa o nosso primeiro contato com essa matéria, começando do zero 2021. Espero que você tenha gostado e a gente está sempre junto. Não deixa de seguir o professor Flávio Rolim lá no Instagram, @delegado Flávio Rolim. Eventual dúvida que você tenha, estou lá 100% disponível para responder o questionamento de vocês. Até a próxima oportunidade, fica com Deus, um abraço e até mais.